Tem uma coisa na campanha de Flávio Bolsonaro que não está fechando as contas. Quem chamou atenção para isso ontem foi o Paulo Figueiredo, mas parece que quem fechou a questão, supostamente, foi o Mafinha, um grande perfil lá no X, que colocou o dedo na ferida. E vocês pensam que eu vou guardar isso tudo para mim? Não vou. Eu vou te contar tudo. Fica comigo até o final dessa edição, que a gente vai abordar o assunto Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, defendendo o Brasil, o agro brasileiro, a indústria brasileira, o comércio do Brasil, e enquanto o Luiz Inácio estava por aí, né, armando todas contra nós, contra Flávio e também contra Donald Trump, porque tudo que esse homem quer nos últimos tempos é que venha um tarifaço de lá dos Estados Unidos para ele poder dizer em palanque político que nós estamos quase à beira da falência porque a família Bolsonaro garantiu para nós um tarifaço. Então, ele ainda vive na época da mídia totalmente controlada. Ele esqueceu que agora tem rede social. Mas vamos falar sobre isso e vamos falar mais, tá? Eu vou dar um preâmbulo nesse vídeo sobre a confusão que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Ontem teve operação, tem um monte de nome de candidatos de direita envolvido e você vai ficar assim, ó, de cabelo em pé, que nem eu tô, de queixo caído aqui. Mas vai ser só um preâmbulo, porque como eu não pude fazer as devidas aferições, aí eu vou pedir paciência para vocês, mas eu vou dar uma pinceladinha aqui nesse vídeo. Nessa edição eu também conto para você que o Nicolas Ferreira, claro, que apareceu de novo falando mentira. E eu vou te provar. A situação de Dona Michele está dando filhote e nisso está envolvida a Dona Priscila Costa, onde, lá no palanque do Sextário, aquele que morou na Rússia e que vive descendo a porrada na família Bolsonaro, de graça, a torto e a milhão. Agora é hora de você dizer para a plataforma que ela tem que distribuir com mais pessoas o nosso conteúdo. Como você faz isso? Deixando agora o seu like. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like. Muito obrigada e bora para a pauta. Bem, já que a mídia não falou a respeito do discurso de Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos, nos resta o quê? Nos resta dar destaque a trechos que foram destacados por outros órgãos, por outros veículos. No caso de Flávio Bolsonaro, eu fiz um meme aqui com essa imagem magnífica de Flávio sendo ouvido lá, né, nos Estados Unidos, mas eu chamo atenção ao perfil do senador Shane, que destacou trechos da fala de Flávio Bolsonaro. Olha só com que honra e fidalguia que Flávio é tratado por um senador dos Estados Unidos. O senador Shane disse: Flávio Bolsonaro apresenta argumentos políticos e técnicos para defender o Brasil em negociação com o governo americano. A participação em audiência do STR tem fala contra sobretaxas e a favor do PIX. Em um apelo contundente às autoridades norte-americanas, o senador pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, defendeu o cancelamento das sobretaxas aos produtos brasileiros nessa terça-feira, 7 ontem, né? Durante a exposição oral em audiência do escritório representante comercial nos Estados Unidos, em Washington. Ao abrir seu discurso, Flávio solicitou que os membros da comissão não imponham as tarifas ao Brasil, preservem o sucesso do PIX e cancelem esta medida para que possamos negociar. O senador lembrou já ter feito o mesmo apelo ao presidente Donald Trump, ao vice-presidente J.D. Vance, ao secretário Marco Rubio lá no mês de maio. Fez questão de ser enfático sobre os graves equívocos da sanção, que punem severamente o Brasil e a população brasileira, mas também são muito prejudiciais aos Estados Unidos. O senador alertou aos membros da comissão que os dados de 2025 mostraram que as tarifas não produziram o resultado pretendido pelos Estados Unidos. Abro aspas para Flávio. Em vez disso, elas foram exploradas politicamente pelo atual governo brasileiro. Uma tarifa de 25% penaliza todo o povo brasileiro, exceto justamente as autoridades responsáveis por essas decisões. Fecho aspas. Isso foi destacado pelo senador Shane, tá? Flávio Bolsonaro fez ponderações importantes, uma vez que, em apenas 90 dias, o cenário político do país poderá ser completamente diferente. Aqui ele está fazendo 90 dias, a conta até outubro, mas aí Flávio só toma posse em janeiro do ano que vem. Ele diminuiu, ele tirou esses últimos 3 meses, porque realmente, a partir do momento que Flávio estiver eleito, é só esperar janeiro chegar e o tempo passar. E aí ele destaca, ele dá outra aspas para Flávio Bolsonaro. Impor agora uma tarifa que seria difícil de reverter, premiando aqueles que são responsáveis pelas ações em questão e punindo aqueles que suportaram suas consequências, seria o pior momento possível para agir, disse Flávio em um apelo aos membros da comissão. Em outro trecho, o senador fez uma contundente defesa do PIX. De novo, abro aspas para Flávio. O PIX não é um problema a ser corrigido, é uma solução. Ele ampliou a inclusão financeira ao trazer milhões de brasileiros, especialmente os mais pobres, para a economia formal.
Esse avanço também beneficiou diretamente empresas americanas, já que o volume de transações processadas por cartões de pagamento emitidos por bandeiras dos Estados Unidos continuou crescendo paralelamente à ampla adoção do Pix, uma vez que essas empresas prestam serviços que se complementam e não competem com o sistema brasileiro de pagamento instantâneo. Ao abordar o tema dos retrocessos no combate à corrupção no Brasil, um dos motivadores, dessa medida, Flávio disse que esse é um dos maiores flagelos enfrentados pelo povo brasileiro. Abro aspas para ele. Sobre isso não há divergência, mas a corrupção tem responsáveis identificáveis. A corrupção tornou-se uma característica marcante da esquerda política brasileira. O povo brasileiro não deve ser punido por isso. Fecho aspas. Então, temos aqui várias imagens do seu próximo presidente, já defendendo você muito antes de tomar posse, muito antes de subir a rampa. E como a mídia do regime, como a mídia cooptada, a mídia mainstream, a mídia maldita, ela noticia a coisa. O SBT deu uma manchete. Flávio só atrapalha ao pedir tarifas para seu próprio país. Claro que a Tizuc veio aqui, tacou-lhe uma fake news na capa do SBT, mas foi assim que o SBT noticiou. Vocês acham mesmo que foi algum tipo de coincidência lá no lançamento do SBT News, um dos oradores ser Alexandre de Moraes? Claro que não, né, gente? E saindo do SBT, a gente vai para onde? A gente vai parar num verdadeiro veículo de comunicação, um verdadeiro veículo que faz jornalismo. Lá no programa do Paulo Figueiredo, que ontem teve uma audiência estrondosa e absurda, e ele colocou o dedo na ferida. Ele estava ali se perguntando, caramba, Flávio está nos Estados Unidos, lutando pelo bem do Brasil, e sua assessoria de imprensa e de campanha não faz nenhum press release para entregar para nenhuma emissora, nem nacional, nem internacional, nem do Brasil, nem fora do Brasil, nem orienta as pessoas que cuidam das redes sociais de Flávio Bolsonaro a colocarem recortes de sua fala, trechos de sua fala, como destacou o senador Shein. Que diabo que está acontecendo com a campanha de Flávio Bolsonaro? Paulo Figueiredo também destacou que ele acha, a opinião dele, tá? Que a campanha de Flávio Bolsonaro está tosca, está insossa, está completamente fora do que a gente estava acostumado, por exemplo, de Jair Messias Bolsonaro. Tá, tudo bem, são duas pessoas diferentes e Flávio Bolsonaro é conhecido e muito melhor aceito, principalmente por certos setores da sociedade, como um homem mais equilibrado e, portanto, mais aceito. Mas, gente, do jeito que tá ruim demais, né? Bora começar a falar com as tias do Zap, com Dona Maria, com o seu José? Eu acho que é bom. Mas eu mostrei isso aqui tudo para vocês para quê? Para trazer um post do Mafinha. Mafinha não é uma pessoa que se brinque, tá? E o Mafinha solta essa aqui. Vocês sabiam que o Vicente Santini, um dos coordenadores da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, estava de conversa com Joesley Batista lá em Washington, em um clube privado? Fazendo o quê? Conversando sobre o quê? Ninguém sabe. Mas aí, calma, brava gente, que você tem que guardar a seguinte perspectiva. De repente, o cara foi lá, chavecar Joesley Batista, falou, ô meu filho, você está do lado errado da força. Você não quer cair cá para o nosso lado, não? A gente pode conversar. Vamos conversar. E também pode ser que estivesse fazendo qualquer outra coisa não muito ortodoxa. O que você acha que Vicente Santini estaria fazendo, batendo papinhos com Joesley Batista? Público conhecido, inimigo da família Bolsonaro, inimigo do Brasil. Porque quem faz com o Brasil, o que esse cara faz, só pode ser inimigo. Deixa nos comentários para mim. Aí eu fiquei pensando que, de repente, muitas mais intenções no mesmo tacho podem justificar a ausência total e completa de atuação, tanto da assessoria de imprensa quanto da assessoria de campanha de Flávio Bolsonaro em sua atuação impecável a favor do nosso país e do nosso povo lá nos Estados Unidos. Eu quero estar certa? Não, eu quero estar errada. Eu prefiro estar errada e ser feliz. Mas isso é um assunto para daqui a alguns dias. E já que a gente está falando de política, vamos ver como que está a situação dos presidenciáveis que não somam nem 5% se juntar todos eles? Vamos. E aí é mais um destaque da Tizuc, né? A menina trabalha feito gente grande. Olha só que coisa mais ridícula que aconteceu em São Paulo, mas eu sei que cada um joga com o que tem. O PSD lançou a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República, certo? Vai ser oficializada agora, dentro de alguns dias. O Tarcísio é apoiado pelo PSD em São Paulo. E aí, para não haver constrangimentos, porque Tarcísio deveria apoiar Flávio Bolsonaro, o que ele está fazendo, timidamente não está fazendo, só que como seria ver Tarcísio no mesmo palanque que um outro presidenciável? Ah, gente, eu estou achando interessante, eu estou achando bonito. Para não haver constrangimentos,
eles não pretendem se cruzar no palanque. Mas sabem que eu estou mais interessada no que é discutido por trás do palanque do que no palanque propriamente dito? E você, o que você acha? Aí, além desse constrangimento em São Paulo, tem também o problema do constrangimento lá no Distrito Federal. Porque, veja, se Michele Bolsonaro e Celina continuarem como candidatas, como vai ser o palanque para Flávio? Vamos dar uma olhada no que disse a CNN a esse respeito. Eu conversei hoje com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. E ele me disse, Tainá Falcão, que acredita que Michele não vai mudar de partido, porque tinha a possibilidade dela ir para o Republicanos e que ela será, sim, candidata. O dirigente partidário disse aqui ao Bastidores CNN ainda confiar que a mulher de Bolsonaro será convencida agora, nos próximos dias, a manter a sua candidatura ao Senado Federal pelo Distrito Federal. Mas, na verdade, eu quero saber quem é que vai convencer o Birulino da Bolsopil. Foi ele que mandou ela não ir a Senado. Ele falou, não vai. Abre mão da sua candidatura, que você fez um monte de cocô. E aí, a Michele vai ser convencida? Não, baby. Quem tem que ser convencido é o Birulino da Bolsopil, que mandou ela sair. Aí outro que deu ar da graça foi o Zé Trovão, que anteontem à noite participou de um podcast chamando o Bolsonaro de covarde. Gente, o que isso reverberou nas redes sociais? Aí ele apareceu ontem para chamar todo mundo de idiota, ignorante. Vocês não ouviram o que eu disse. Ouçam o que eu vou dizer agora. Foi mais ou menos isso, mas tá, vamos do início, vamos lá. O silêncio do Bolsonaro, no momento em que ele perdeu a eleição de 22, não foi prejudicial? Covarde. Covarde, não podia ter feito aquilo, porque hoje tem milhares de pessoas presas por conta daquilo. Eu não admiti aquilo que foi feito. Tinha que ter falado, perdi as eleições, seja de maneira democrática ou não, perdi as eleições, vai pra casa. Dizendo assim, ó, pessoal, nós estamos deixando o país na pandemia. Exatamente. Numa crescente absurda. Exatamente, não foi certo. O presidente Bolsonaro errou. Aquilo ali, pra mim, não foi certo. Eu fiquei muito chateado com o que aconteceu ali, porque aquilo gerou o que nós não queríamos que gerasse. Prisão de pessoas inocentes. Então, você já pode ir deixando aí nos comentários o que você acha do Zé Trovão. Eu me pergunto o que pensa um cidadão como esse, que resolve aparecer, chamar Bolsonaro de covarde, é candidato, e ele pensa que ele vai ganhar o quê? Ele ganhou isso aqui que Paulo Figueiredo mandou ontem no programa e que ficou todo mundo estarrecido. Nem sempre o Jair Bolsonaro tomou a atitude que eu gostaria que tivesse tomado. Por exemplo, no 7 de setembro, após o 7 de setembro de 2021, ele falou aquele que a gente negócio do eu autorizo, né? Aquela fase, não vou mais obedecer às ordens do Alexandre de Moraes. E aí, 2 dias depois, o Michel Temer faz uma cartinha que o Bolsonaro assina de pedido de desculpa, foi mal, tava doidão, e é feito, eu já expliquei aqui, já contei a história de que é feito um acordo caracu, onde o Alexandre tinha prometido uma série de coisas ao Bolsonaro, e o Bolsonaro tinha prometido aliviar a pressão em relação ao Alexandre. Eu nunca escondi aqui que eu achei isso um erro de cálculo. Mas eu acho que o Zé Trovão sabe que uma das promessas que o Alexandre fez ao Jair Bolsonaro teve a ver com a liberação da prisão do próprio Zé Trovão. Então, eu acho sacanagem, e foi solto, tá? Naquele momento, o Bolsonaro ainda achava que tinha dado um golpe de mestre e que o Alexandre cumpriria tudo que tinha combinado, que ia encerrar os inquéritos, etc, etc. Então, assim, eu acho que se tem uma pessoa que não pode chamar o Bolsonaro de covarde ou qualquer coisa do tipo, é o Zé Trovão. Ele só tá solto por causa do Bolsonaro. Nessa altura do campeonato, o cara chamar Bolsonaro de covarde e ainda ter que levar com essa pela cara. Foi por causa da atitude covarde dele que você foi solto e ainda foi eleito, seu canalha. Bom, para quem não conhece Zé Trovão, deixa eu apresentá-lo para vocês direitinho. Nunes ou Marçal? Hã? Nunes ou Marçal? Faz o M, porra. O Bolsonaro aqui é Nunes. Quem? O Bolsonaro é o Bolsonaro, Zé Trovão é o Zé Trovão. É isso. O Bolsonaro é o Bolsonaro. O Bolsonaro que, por causa dele, tomou uma atitude que ele considera covarde, que permitiu liberdade e eleição para ele. Mas o Bolsonaro é Bolsonaro e ele é ele. Mas o pior foi que ele reapareceu ontem tentando essa daqui. Pessoal, deputado Zé Trovão por cá. Eu tenho que vir aqui para mais uma vez reafirmar o meu compromisso e a minha lealdade ao presidente Bolsonaro. Uma fala tirada de contexto, onde eu falo que o silêncio do presidente Bolsonaro foi um silêncio covarde, colocaram como se eu estivesse chamando o presidente Bolsonaro de covarde. Mas eu gostaria que você acompanhasse o vídeo a seguir para você ver o que eu falei na íntegra. A pergunta... Nós não precisamos acompanhar novamente, que eu acabei de conferir o vídeo aqui com vocês. É assim, Zé Trovão. Não peça para eu não ver o que eu vi. Não peça para eu não entender o que eu ouvi. Você chamou de covarde. Sabe por quê, Zé? Só tem atitude covarde quem é covarde. Só tem atitude ingrata quem é um ingrato. Ou não? Pois é. Geralmente é. São raríssimas as exceções em que um corajoso toma uma atitude covarde. Pode acontecer, mas é raro. Então, se você chamou Bolsonaro, você diz que Bolsonaro teve uma atitude covarde, é porque você está chamando ele de covarde. Pelo menos é assim que eu entendo. Tá bom? Então, deixa abaixo, querido. Deixa abaixo
que ficou muito feio para você. Nosso Senhor, como ficou feio. E já que a gente está falando em coisas que ficaram feias, né? O Zema se afastou de Bolsonaro. Segundo o Zema, Bolsonaro perdeu a serventia. Olha só, Zema se afasta de Bolsonaro e se diz contrário à tentativa de golpe, mas pró-anistia. O Zema agora vai abraçar essa cantilena de que sim, houve uma tentativa de golpe sim, que ele é contra, mas ele é a favor da anistia. Vocês entendem que é um bando de gente que não merece um pingo de atenção de Jair Bolsonaro? Não merece, gente. Outro também, que já Deus sabe do futuro dele. E ainda sobre a treta da senhora Michele Bolsonaro, que está rendendo aquele negócio, agora saiu o enredo de que o vídeo realmente foi produzido pelo pessoal do Nicolas. E ontem do Neida, Nicolas Ferreira veio a público um textão falando que não foi ele, que ele não sabe quem é e que quem provar que foi ele, que ele abre mão do mandato dele. Gente, não tem nada disso. Vamos assistir o que a Andréa Sade falou? Vamos lá. Quer dizer, a Michele tem um plano. As pessoas estão achando que assim, mulher jogou no ventilador. Não, tem um plano. Tá muito organizado. Eu contei aqui ontem, anteontem, já não lembro mais que dia é hoje. Quando vem no plantão é pior, que você não sabe que dia que você tá. Mas quem está acompanhando de perto diz que teve gente que trabalha com o Nicolas, ou que trabalhou com o Nicolas, ou que conhece como o Nicolas faz os vídeos dele, que ajudou a Michele a fazer aquele vídeo. Que de amador não tem nada. É totalmente roteirizado, totalmente planejado, totalmente contextualizado. Tem um set. O Otávio fez aqui a leitura do plano do cenário. Cuidadosamente. Então, assim, achar que ela está fazendo isso porque é uma coisa meio kamikaze, não é. Ela tem uma... Nesse quesito, vocês podem acreditar nela. Nós, jornalistas, sabemos muito bem quando a gente bate um olho num vídeo e a gente sabe se ele foi produzido ou não. Bom, em detrimento a isso que a Andréa Sade falou, olha só o que Nicolas veio dizendo. Segundo a jornalista da Globo, membros da equipe do Flávio estariam espalhando a narrativa de que pessoas já trabalharam ou trabalham comigo ajudaram a fazer o vídeo da dona Michele. Andréa Sade não falou nada de que membros da equipe de Flávio estariam espalhando a narrativa. Não foi nada disso. Ela falou que pessoas próximas teriam comentado que pessoas que trabalharam ou trabalham na equipe de Nicolas teriam ajudado a senhora Michele. Não teve nada de equipe de Flávio no meio. Por que esse menino estaria colocando equipe de Flávio no meio, onde a equipe de Flávio não foi citada? Não sei. Deixa aí nos comentários para mim o que você acha. E ele continua. Não tive qualquer participação nisso e digo mais. Conseguirem provar que eu participei, coordenei e me envolvi? Eu renunciei ao meu mandato. Não, ninguém falou que você participou. Falou que era gente da sua equipe só. E ele continua. No mesmo programa foi dito que estou trabalhando para eleger uma bancada de deputados e sair do PL. Acreditem, se essa fosse a intenção, eu já estaria em outro partido. Não estaria não, filho. Lá no Novo você não tem 10% da verba que você tem no PL. Não estaria não. E ele continua, estou trabalhando sim para eleger uma bancada de deputados legitimamente de direita, honestos e que compartilham do meu sonho de mudar o Brasil. Nós vimos lá, Ana Campaiolo. Nós está vendo. Ele continua, ao que parece, mais uma vez, indivíduos mal intencionados estão brifando a imprensa, da qual sempre se disseram inimigos para criar narrativas contra mim. E é nisso que a direita está se transformando. Inventem outra. Patéticos. Eu acho que todo mundo aqui no programa acha que patético é você. Olha o que ele está dizendo, que a equipe de Flávio Bolsonaro é essa direita que está se transformando no sei em quê? É isso mesmo? Gente, tá caindo a máscara muita coisa. E aí? Que recadinho você deixaria para Nicolas? E por falar em povo traidor, gente, vocês não acreditam quem foi lá no Iron Talks, no seu doutor não sei das quantas lá cestaram. A protegidinha de Michele Bolsonaro, a Priscila Costa. Olha só o que o Cestaro fala de Flávio Bolsonaro e prestem atenção na reação da Priscila. Vou pedir um favor, tirem as crianças da sala porque ele fala muito palavrão, esse cara. Só que eu cobro atitude e liderança. Eu tô falando por mim isso aqui. O Flávio Bolsonaro vai me mostrar liderança. Se ele olhar pra isso aí e ele cancelar essa merda toda, isso é uma arruaça. Isso é uma piada de péssimo gosto. Isso é brincar com a inteligência do povo. E quem sofre é o povo nordestino, que hoje é o mais sofrido do Brasil. Eu tô fazendo um desafio aqui, olhando pra você aqui nos seus olhos. Se o Flávio Bolsonaro não mostrar liderança pra tomar conta dessa desgraça que se avizinha, ele não serve pra ser presidente do Brasil. Isso sou eu que tô dizendo. Sou eu que tô dizendo. E eu torço pelo povo do Nordeste. E eu torço por políticos como você. Vocês têm meu apoio. Deus abençoe. Muito obrigada. E aí a mocinha da Michele agradece. Ai, muito obrigada. Vem cá. Desde quando a opinião de Cestaro é o suficiente para mover ou não o país, para mover ou não a família Bolsonaro?
Ele acha que é só encenar para convencer o povo? Para, Sestaro, tá ridículo. Sem ninguém, você já caiu em descrédito. Deixa eu mostrar para vocês a pontinha do iceberg de uma confusão que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Vocês não têm ideia. Olha, a Globo News e outros veículos de mídia noticiaram ontem que teve a Operação Unha e Carne, que prendeu aliados da direita, indicados de Flávio Bolsonaro a próximos cargos eletivos, e a Rogéria Bolsonaro foi indicada para suplente de um dos caras que foi preso, que é o Márcio Canella, que foi um dos alvos dessa Operação Unha e Carne, acabou preso em flagrante, mas calma. A Operação Unha e Carne, ela foi investigar lavagem de dinheiro, tá? Ah, ele é culpado? Não sei. Ele está sendo investigado. Mas por que ele foi preso, Valéria? Foi por lavagem de dinheiro? Não. Ele foi preso porque ele tinha um fuzil em casa. Flávio, eu, o eleitorado dele, nós somos todos armamentistas. E daí que o cara tinha um fuzil em casa? Pelo menos ele não estava chapado de crack na esquina, pendurado com um fuzil no pescoço, mandando perder o mané. Estava registrado? Eu só quero saber isso. Porque, infelizmente, nesse país de bosta, né, tem que registrar. Se fosse lá nos Estados Unidos, não precisava. Então, qual é a novidade? Agora, gente, isso aqui, essa Operação Unha e Carne, deu uma mexida na política carioca, que vocês não têm noção, tá? Antônio Garotinho falando bosta até dizer chega, o PT, o Marcelo Freixo. Tá insuportável. Não consegui conversar ainda, né, essas informações. Então vocês me aguardem que eu vou ver direitinho o que tá acontecendo, tá bom? Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, que tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, onde você pode nos apoiar com qualquer valor, e na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil e queira brindar aí a nossa caminhada com euros, dólares, libras, vai saber, né, gente? Vai saber. Bom, encontro com vocês nos comentários e no Didi Red Pill daqui a pouquinho, a partir das 16 horas. Beijo no coração. Fui.